não alcança. Mas quem não sabe esperar erra demais, feito criança. Cai e até se entrega ou trai e cansa de lutar. O cavaleiro da esperança faz a hora acontecer, faz punho armado, faz pujança, mas combate pela paz pro povo não morrer. Pois algum guerreiro não morre prestes a encontrar uma estrela d'alva pra nos guiar. É soldado alerta, é São Jorge prestes a enfrentar o dragão. Senhoras e senhores, bom dia. Dou por aberta a solenidade para homenagear personalidades que muito contribuíram quando estiveram na direção da União dos Portuários do Brasil, UPB, e aos dirigentes que hoje estão à frente dessa importante instituição, com entrega de moções honrosas. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que conduza a mesa de honra às personalidades que irão constituí-la. Convido o senhor diretor executivo de Relações de Trabalho da Central Única dos Trabalhadores, CUT, senhor Marcelo Azevedo, para compor a mesa. Senhor dirigente executivo da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, senhor Luiz Bruno. Senhor diretor de Trabalhadores Avulsos do Sindicato dos Portuários, Oswaldo Paulo Filho. Senhor primeiro secretário do Sindicato dos Portuários, João Batista Quintas Filho. Ouviremos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. Gigante pela própria natureza, és forte, padre do colosso, e o teu pudor espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol reflante, pátria amada, Brasil.
Registro a presença do senhor Jaime Ramos, assessor parlamentar do deputado federal Edmilson Valentim. Registro também a presença do senhor Claudemir de Medeiros Comaru, representando o doutor Jorge Luiz de Mello, diretor-presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Recebemos também mensagens de saudação à iniciativa que será publicada no Diário da Câmara Municipal, inclusive do senhor Maurício F. de Moraes, superintendente jurídico da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Senhores e senhoras aqui presentes, o motivo da nossa cerimônia é justamente fazer jus e homenagear um pouco do nosso passado, da nossa história. É muito difícil, muitas vezes, nós lembrarmos daqueles que muito fizeram pelo país e, às vezes, anonimamente, alguns anonimamente, mas que deram, de certa forma, muito a sua contribuição para a democracia desse país. E, no caso aqui dessa homenagem, ela, por si só, ela fala de pessoas que, efetivamente, deram sua contribuição para que hoje nós possamos ter liberdade no nosso país. Pessoas que, de certa forma, se empenharam numa luta para dar a sua contribuição contra um regime de golpe militar que foi dado durante o período de 1964, e grandes companheiros que estavam à frente da UPB, a União dos Portuários do Brasil, que naquele tempo, nós, muitos dos senhores aqui que receberam a homenagem até em nome dos seus parentes, de certa forma travava uma luta contra o regime que até então se instalava no nosso país, um regime autoritário, um regime que, de certa forma, nós não queremos que volte aos nossos dias atuais. E essa contribuição, ela se deu em vários setores da nossa sociedade. A UPB também teve um grande papel e um grande fomento nessa luta, que durante um bom tempo, após muitos anos instalados o regime ditatorial no nosso país, ao final nós conseguimos estabelecer a vitória contra esse regime que a gente não quer que mais que seja retornado. E hoje, até vindo para cá, eu tive a oportunidade de ver no jornal o Globo, hoje tinha uma matéria que fala um pouco desse resgate daquilo, um pouco da abertura dos livros da ditadura, dos arquivos da ditadura, que, de certa forma, nós muito pouco ainda conhecemos. E hoje falava da questão dos quartejamentos de vários presos políticos, e um desses, vamos dizer assim, torturadores, deu um depoimento dizendo quem foi torturado, quem efetivamente, pessoas que até hoje procuram notícias dos seus parentes, e até hoje a gente sabe que isso tem uma certa dificuldade, e muita gente não quer abrir o passado. Pessoas que participaram, estiveram à frente do país, elas não querem abrir o passado, que, de certa forma, é de suma importância para nós, esse resgate, para que a gente possa também saber, porque um povo só se torna forte no seu futuro quando é conhecedor do seu passado. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento dessa história, conhecimento de tudo aquilo que aconteceu, e a todo momento, seja no campo institucional, toda vez que a gente possa reforçar aquilo que aconteceu no passado, isso, de certa forma, ajuda a nossa população a ter memória, saber exatamente como nós, os nossos antecessores, eu sou novo, 38 anos, eu não vivi esse tempo, e isso é fundamental para que a gente visualize um país do futuro, que a gente não volte a esse passado. Eu falo isso porque as instituições, de certa forma, de vez em quando prejudicam, quando elas, de certa forma, desgastam o parlamento, desgastam as instituições democráticas do nosso país. Aí eu pergunto a essas pessoas que defendem esse desgaste constante, principalmente por parte do quarto poder da mídia, qual seria a solução? Vamos fechar o parlamento? Se a gente fecha o parlamento, qual é a consequência da derrubada do parlamento? Então nós vamos voltar ao nosso passado, a esse passado que a gente também não quer?
Então, eu acho que a gente, se hoje a gente tem um Estado de direito democrático, a gente deve zelar por isso. Eu acho que se a gente tem notícias ruins de corrupção, a gente conseguiu, através da Constituição Federal, forjar instituições fortes. Então, a gente tem que torcer que essas instituições atuem. O Ministério Público processe, o Judiciário prenda, efetivamente, cada instituição jogue seu papel no regime democrático, assim como tem que ser. E não que o poder volte à mão de pequenos segmentos, e na mão desses pequenos segmentos nós sabemos que nós perdemos a democracia, e com a democracia a gente perde a nossa liberdade, até mesmo do pensamento. E essa homenagem ela vai nesse intuito, do resgate um pouco do nosso histórico, o resgate do nosso passado, que é de suma importância para que essas gerações de hoje tenham conhecimento do papel de extrema importância que essas pessoas deram no passado, e eu tenho prazer hoje aqui, diante dessa homenagem, de poder até estar homenageando duas pessoas que ainda continuam em vida, e assim elas vão poder dar o seu depoimento aqui também, e muito me sinto honrado de poder estar aqui contribuindo com essa homenagem. Então, tá aí, daqui fica esse registro. Eu vou passar de antemão aqui a palavra para os membros da mesa, para que eles possam fazer também as suas intervenções, as suas palavras, e em seguida faremos as justas homenagens aqui. Muito obrigado. Com a palavra, eu vou começar então pelo senhor Luiz Bruno, dirigente executivo da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. Presidente Roberto Monteiro e demais membros da mesa, senhores, senhoras, trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Eu, como sindicalista, e como todo sindicalista é um sofredor, sonhador e lutador incansável, assim como são todos esses companheiros que aqui estão. Eu quero agradecer o convite que eu recebi e dizer para os senhores e senhoras que atos e atitudes como essas têm que ser tomadas todos os dias e em todas as categorias que sofreram com o golpe maligno, o golpe militar de 1964, que destruiu uma organização chamada União de Portuários do Brasil. Rebentou de tal forma que hoje não existe um documento dentro dessa união que possa estar aqui para poder ser apresentado. Mas nós contamos com a colaboração, o entendimento, o esforço de dois grandes companheiros, que é o Adelso e o João Batista, o Tuca, para quem não conhece o João Batista, portuários que estão promovendo esse resgate, para que a família portuária conheça as suas origens, de onde nasceu e de onde vem e para onde vai. E com isso, tentar mobilizar os que hoje ainda estão aí e que estão meio alheios à luta, porque enquanto houver patrão, vai haver empregado, aí você vai nunca se divorciar a luta do capital e do trabalho. Então vai ter que ter sempre isso aí. E a mobilização se faz necessária para que os que estão lutando ainda, trabalhando no dia a dia, possam se indignar com o sofrimento que a eles são atribuídos, a eles são impostos, e eles têm que cumprir, muitas vezes, horas extenuantes de trabalho, têm que cumprir muitas coisas contra eles mesmos, mas devido ao momento que a gente vive, de um desemprego, mesmo a gente sabendo que nós temos um governo que tenta recuperar isso, é difícil porque nós temos um Senado e uma Câmara Federal que trabalham contra todos os trabalhadores e trabalhadoras. Isso é fato consumado, porque eles se divorciam de todas as votações, eles não aparecem para votar tudo aquilo que não é só para a melhoria do trabalhador, não, é para a melhoria da nação como um todo. Porque todo trabalhador tem que se considerar mola propulsora da nação em que ele vive. Eu queria parabenizar
à direção do evento, às pessoas que tiveram essa iniciativa de homenagear esses companheiros, muitos dos quais já não estão entre nós, mas os dois que aqui estão, que sintam-se orgulhosos. E eu tenho orgulho, tive orgulho e a satisfação de conhecê-los. Meus companheiros bravos, gigantescamente bravos, meus parabéns. Obrigado a todos. Convido para também fazer a sua saudação o senhor diretor executivo de Relações de Trabalho da Central Única de Trabalhadores CUT, senhor Marcelo Azevedo. Bom dia a todos e todas. Em nome da direção da Central Única dos Trabalhadores, nós estamos aqui representados, Central Sindical ao qual o sindicato é filiado e um de seus fundadores no Rio de Janeiro. Para nós é fundamental a participação dos sindicatos portuários e de seus trabalhadores e trabalhadoras nas lutas gerais dos trabalhadores do país. E dizer que para nós tem uma validade muito grande esse ato aqui hoje. Porque se todos os companheiros que estão aqui não sacrificassem suas vidas, nós também não estaríamos aqui. Se muitos companheiros que não estão mais aqui não tivessem tido a coragem que tiveram nos tempos mais duros da nossa história, nós também não estaríamos aqui. A nossa história só existe porque existiu a história de vocês e daqueles que infelizmente já não estão entre nós. É um fato inegável. A categoria portuária é uma categoria que tem história, é uma categoria que sofre, que luta. E muitos companheiros e companheiras que aqui vejo conheci, inclusive, em lutas recentes, quando a gente discutia a questão do fundo de pensão da Portos, que foi uma luta vitoriosa, e foi vitoriosa principalmente para a participação dos companheiros aposentados. Aposentados, sim, inativos nunca. Bom a gente dizer isso. Companheiros, eu tenho a clareza de declarar, vocês são uma categoria, existe a maior mobilização de aposentados que a gente conhece. Então, olha que a gente conhece bastante categoria. É importante dizer que a história, se aquela história escrita foi destruída pela ditadura, a história viva continua. E é um papel fundamental de todos e todas que viveram aquele período histórico, passar a experiência, passar a sua história. Porque a história real não é aquela que estava no papel, é de quem a viveu, de quem a construiu, de quem enfrentou e abriu as possibilidades históricas para que hoje a gente tivesse instituições democráticas, tivesse partidos de esquerda legalizados, centrais sindicais legalizadas, trabalhadores não fossem mais tratados com boicote, trabalhadores pudessem expressar livremente. Isso tudo é motivo de orgulho para vocês que possibilitaram isso e para nós que estamos vivenciando. Eu tenho a idade do Roberto, a gente é contemporâneo, mas é muito orgulho a nós da CUT ter essa categoria como filiada à nossa central. Nós estamos juntos em todas as lutas da classe trabalhadora, mas se nós só existimos como central sindical, como partido de esquerda, porque vocês sacrificaram suas vidas, suas carreiras, seus empregos, muito mais do que isso às vezes, mas que tinham um sonho. Dizer, esse sonho sempre vale a pena lutar por ele. Não pode abrir mão do sonho, porque é o sonho que move a humanidade. Estou aqui na direção da CUT, dizendo muito obrigado a vocês. Como nós, direção da classe trabalhadora que somos aqui, nós, os companheiros, nós só conseguimos chegar onde chegamos porque vocês estavam onde estiveram no momento que ocorreu. Muito obrigado. Para fazer a sua saudação também, então, tendo em vista que o nosso companheiro Oswaldo não fará uso da palavra, passo a palavra para o último componente aqui da mesa, fazer a sua saudação e fazer a sua intervenção. Seu primeiro secretário de Sindicatos Portuários, senhor João Batista Quintas Filho. Bom, eu, em primeiro lugar, quero dar boas-vindas a todos vocês, agradecer o comparecimento de todos, dizer que poucas vezes na vida eu tive tão emocionado.
Quero agradecer ao vereador Roberto Monteiro pela iniciativa, agradecer ao seu gabinete, ao nosso amigo Macarrão, que ajudou, foi incansável na ajuda a todos nós, na preparação desse ato, agradecer à Câmara de Vereadores, aos companheiros aqui do cerimonial, agradecer aos companheiros portuários que aqui estão, agradecer também aos familiares dos nossos companheiros que não estão mais entre nós e que faziam parte da direção executiva da UPB. Pedir desculpas a eles em nome de toda a categoria. Pelos momentos de afastamento, que com certeza eles foram demandados, as incertezas da família em relação ao destino de cada um, o dia a dia que eu imagino que tenha sido extremamente doloroso para todos vocês, e dizer a eles, dizer a vocês, familiares desses companheiros, de que eles não abandonaram a família, eles foram cuidar de uma família maior. Os portuários estavam completamente engajados num projeto diferente de país. E eles realmente acabaram por ter que desempenhar um outro tipo de papel que não o de chefe de família. Mas, mesmo assim, eu tenho certeza de que eles jamais deixaram de pensar em vocês. Eu também quero dizer aqui o seguinte, os sindicatos portuários, mais do que resgatar a memória desses companheiros, mais do que prestar uma homenagem a esses companheiros, eu acho que o sindicato, e eu falo não só em meu nome, mas em nome de toda a direção, para nós, portuários, na realidade nós estamos aqui prestando um tributo a esses companheiros. Esses companheiros que se engajaram, como eu falei, numa luta para transformar o Brasil. A UPB, ela foi ativo participante de um processo de organização e luta dos trabalhadores. Os portuários, juntamente com outras categorias, os marítimos, os ferroviários, os estivadores, fundaram o Pacto de Unidade de Ação, que foi um dos grandes pilares da luta política dos trabalhadores pelas transformações políticas, econômicas e sociais que o Brasil requeria. Juntos com esses companheiros, com o BUA, se fundou o Comando Geral dos Trabalhadores em 1962 em São Paulo, tendo à frente um dos grandes expoentes, que foi também um companheiro da Orla Portuária, que foi Oswaldo Pacheco, um estivador a quem também prestamos uma digna homenagem. E o Comando Geral dos Trabalhadores lutava pelas reformas, pelas reformas econômicas, políticas e sociais que o Brasil requeria para transformar o Brasil. Os portuários participaram ativamente de todo o processo de discussão, de organização e de movimentos da classe operária, das greves do período, a greve da paridade, a greve pela legalidade, pela instituição do 13º salário, enfim, todas as grandes greves nacionais tiveram a participação dos portuários engajados diretamente nesse processo. Essas pessoas, tanto os dirigentes executivos que hoje são homenageados, como todos os dirigentes da UPB, todos os militantes mais próximos que existiam,
né? Na realidade, para nós, eles são os nossos heróis. Eu me lembro, e tenho aqui 2 companheiros dessa época, o Adelson Peçanha Novaes, que foi inclusive ex-dirigente do sindicato, e o nosso companheiro Luiz Sérgio, a Mota Machado, companheiro que foi demitido em 82 em função da luta da organização nossa pela tomada do sindicato. Eu me lembro que a gente se reuniu em vários lugares naquela época, clandestinamente, tentando organizar o movimento. E eu me lembro que algumas dessas reuniões foram realizadas na Vila Portuária. E lá na Vila Portuária a gente tinha uma visão parcial do corpo, na continuação, depois das 16 horas. E a gente olhava os guindastes trabalhando e pensava, aonde está essa gente? Aonde está esse pessoal da UPB hoje? Né? Os portuários foram capazes de paralisar, de fazer greve, e no meio daquele sofrimento todo a gente imaginava que um dia a gente iria conhecer, um dia a gente ia resgatar todo esse passado de lutas. Então, para nós, esse momento é um momento especialíssimo. Eu já disse aqui, eu quero parabenizar a direção executiva, parabenizar toda a direção da UPB, a todos os outros companheiros que não foram citados, porque muitos, inclusive, vocês não têm ideia da dificuldade que nós temos em conseguir o nome das pessoas. Não existe nenhum registro vivo da UPB. O patrimônio, todo ele sumiu, os acervos documentais, os acervos visuais, as fotografias, né? As famílias, inclusive, por medo, muitas delas sumiram com esse material, queimaram o material com medo da repressão, com medo do que pudesse acontecer a essas famílias. Foi um momento de muita dor e muito sofrimento, a gente entende isso. E pede desculpas a vários outros companheiros que não foram citados, porque a gente não tem o nome, não tem os registros dos companheiros todos que foram destituídos em 64. Existiram outros dirigentes da UPB também, né? Inclusive está aqui presente o nosso companheiro Paulo Roberto, que é filho do Henrique Raimundo, que foi também um dirigente, um presidente da UPB, a quem a gente também vai certamente fazer uma outra homenagem. O companheiro Maurício também está aqui, foi um companheiro, eu sei disso, chegado à questão da militância, o Carlos Alberto, enfim, vários outros companheiros aqui. Mas hoje é um momento especial desses companheiros de 1964 que foram destituídos. É um momento especial, uma homenagem, um tributo a eles e aos seus familiares, né? Aos seus familiares, todos estão aqui presentes. Dizer que, encerrando, que embora não haja esses registros históricos que para nós seriam fundamentais, nós estamos buscando resgatar tudo isso, né? Nós estamos procurando, através não só do registro visual, filmes, etc., mas eu quero, inclusive, aqui fazer um apelo aos familiares, que se existe algum documento de posse ainda da família, algum retrato, alguma coisa que possa, diga a respeito à questão da luta dos portuários, que, por favor, pudessem entrar em contato com o Sindicato dos Portuários para que a gente pudesse fazer um apanhado de todo esse material e registrar para a história, não só do Sindicato dos Portuários, mas de todo o movimento sindical, quem foram esses companheiros, o que representou a UPB em todo esse momento histórico. Dizer a vocês, companheiros, Rubens, e ao companheiro Sebastião, do tremendo orgulho que eu tenho de primar da amizade de vocês, né? Como tem também dos outros demais companheiros, infelizmente eu não conheci. Dizer que, inclusive, encerrando mesmo, que uma vez em São Paulo eu estava num curso e de repente passou por mim, isso em 84 mais ou menos, passou por mim o companheiro Barelli, que depois foi até ministro do Trabalho, e ele, ao olhar meu crachá de credenciamento, ele disse: Portuários do Rio de Janeiro. Essa categoria tem história. E quem fez essa história foram vocês. Muito obrigado. Agradecido aqui pelas palavras do companheiro João Batista,
que enriqueceu a nossa homenagem, com certeza. E, de antemão, eu vou primeiro fazer a homenagem aqui, eu vou convidar os familiares que aqui estão presentes representando cada um desses homenageados. E como o João Batista falou, se houver qualquer falha no aspecto de algum daqueles que vocês acham que, porventura, a gente não tenha colocado aqui na nossa relação, está à disposição posteriormente para que a gente possa fazer a devida ratificação, assim sendo oportuno. Então, eu vou ler aqui, vou chamar para homenagear em nome do senhor Odair Lopes de Faria, eu vou pedir à senhora Valda Faria, esposa, que aqui está presente, eu vou ler aqui. Fica consignado nos anais desta Casa de Leis, na forma do regimento interno, a presente moção honrosa, em memória a Odair Lopes de Faria, ex-dirigente sindical da União dos Portuários do Brasil, UPB, nosso homenageado, unido aos seus companheiros da UPB, resistiu heroicamente ao golpe militar de 1964, quando a sede da UPB foi invadida e os representantes dos trabalhadores foram perseguidos e presos. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro presta seu reconhecimento aos que, com seu sacrifício pessoal, ajudaram a reconquistar a democracia, servindo de exemplo às novas gerações. Plenário de Antônio Lugar, 22 de outubro de 2009, vereador Roberto Monteiro. Então, no mesmo sentido, eu peço para fazer agora somente a entrega, tendo visto que tem o mesmo texto, o mesmo sentido. Em nome do senhor Arthur Cantalice, eu convido a senhora Dora Maria Godoy Cantalice, esposa. Vou chamar ambos para que venham aqui à frente e ambos poderão fazer uso da palavra. Vou convidar para receber a sua também moção o senhor Rubens Pinho Teixeira e o senhor Sebastião Fonseca dos Santos, por favor. Vou pedir para primeiro fazer uso da palavra. O senhor não vai fazer, não, senhor? Então, primeiro ele. Eu não vou discutir se a ordem é por idade ou não. Eu vou obedecer. Então, por favor, senhor Rubens. Aí, tá bom. Senhor vereador Roberto Monteiro, eu aproveito o ensejo para passar em suas mãos a agenda da Asaporte para o ano de 2010. Grato pela lembrança. E registro também a nossa gratidão e os nossos agradecimentos pelo espírito público de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, em promover essa reunião de congraçamento, que teve a iniciativa dos nossos companheiros
do sindicato, o Wilson, que infelizmente está convalescente em casa, e o Tuca, que é o nosso grande primeiro secretário do sindicato. Bom, companheiro dirigente da CUT e demais entidades, CTB, companheiros, minhas senhoras, meus senhores, eu não poderia deixar de registrar, em primeiro lugar, uma verdade histórica. Nós estamos aqui hoje graças à atitude corajosa do capitão Sérgio Macaco, que se recusou a cumprir as ordens idiotas da ditadura de jogar os dirigentes do Pacto de Unidade e Ação a 140 quilômetros da costa do Atlântico. Ao capitão Sérgio Macaco, a nossa reverência. Em seguida, queremos registrar o agradecimento aos dirigentes do Sindicato dos Portuários, na presença do nosso primeiro secretário Tuca, de quem partiu certamente essa iniciativa, já que eles já haviam feito um preto em homenagem ao nosso grande presidente José Paulo da Silva, Pernambuco, quando inaugurou o auditório com o nome de Pernambuco no Sindicato dos Portuários. Nós somos eternamente gratos por essa lembrança. Pernambuco era um homem de poucas letras, mas muita honestidade e muito descortínio político. Era um homem que sabia dizer para um presidente da República que a barriga do general não era maior do que a do portuário. Isso nós não vamos esquecer nunca, porque era um líder autêntico. Não era um homem de letras, mas era um homem de palavras, de ação. Entende? Então, eu não posso deixar de fazer referência a todos esses companheiros da UPB que registraram um grande momento no movimento sindical. E na qualidade de secretário-geral do Pacto de Unidade e Ação, sob a liderança inesquecível de Oswaldo Pacheco da Silva, o grande presidente da Federação dos Estimadores do Brasil, levamos a cabo inúmeros acertos, inúmeros acontecimentos aqui na orla marítima e no país todo, em defesa da soberania do país, em defesa dos postulados que o Jango fazia da reforma de base, porque a partir dele tocar naquela ferida da remessa de lucros para o exterior, a embaixada americana não gostou. Como, da mesma forma que eles hoje, eles não sabem explicar a bolha. Eles não sabem explicar a bolha. Abriram crédito que não tinham, para credores que não tinham como pagar, e a bolha estourou. Ainda bem que nós estávamos com a política, e não adianta achar que essa política é de hoje, não. Essa política já vem há 8 anos atrás. Essa política econômica, que apertou um pouco a barriga dos trabalhadores, mas depois deu uma folga. Bom, os portuários, em cujo nome falo eu, e provavelmente o companheiro Sebastião, que deixou para falar por último, vai agradecer tudo isso de falado aqui. Eles tiveram a sua participação em função da sua, não foi clarividência política, mas o seu entusiasmo pela luta, porque nós tivemos na UPB o maior contingente de associados que eu já vi no movimento sindical. 98,6% de funcionários da administração do Porto do Rio de Janeiro eram sócios da UPB. E outra coisa, eram facultativos. Ninguém era obrigado a ser sócio da UPB. Era sócio porque pedia para ser. Eu quero ser sócio da UPB. Porque uma coisa é ser sócio facultativo. E outra coisa é pagar o imposto sindical, que é obrigatório por lei.
Há uma diferença muito grande. E nós somos contra o imposto sindical. O imposto sindical é coisa de perigo. O trabalhador é sócio por sua vontade, por ter fé na sua organização. E se não tiver fé na organização, tem que estar lá dentro para combater a má administração. Não é saindo da associação que ele vai melhorar. Ele vai melhorar lá dentro, opinando por suas ideias. Eu estou vendo ali o companheiro, o meu meritíssimo juiz Hugo. Tá perfeitamente. Sabe que o Tabarel, quando começa a falar, ele perde o fio da meada e quando vê, ele está completamente fora do contexto. Mas eu peço desculpa por isso tudo. De formas que, em nome do José Paulo, Odair, Temístocles, que aliás eu estou anotando a falta da família Temístocles, que ontem à noite eu convidei todo mundo, porque era o nosso vice-presidente, batalhador, honestíssimo e durão. Mas durão no bom sentido, cumpridor de seus deveres. E o Cantalice, que foi o meu introdutor na imprensa, eu fui jornalista graças ao companheiro Arthur Cantalice me levar para a imprensa popular, que era o órgão do partidão. E quando eu fui exilado do Chile, logo eu consegui emprego na terceira, Las Terceiras, que era um órgão do Mercúrio, né? Mas tinha lá um cidadão travestido de embaixador que mandou uma carta pedindo a minha demissão do jornal. Eu que tinha feito um furo no dia que o Santos desembarcou em Locerismo, porque atrasado, e o nosso técnico lá do Santos, Lula, ele disse, nada de imprensa. Nada, pô, quem é que falou Lula? Com você? Brincadeira. Mas aí, eu já estava com a minha maquinazinha, com a Leica M3 aqui no bolso, tal. Fui lá para o refeitório falar com o Pelé. Olha, eu estou aqui desse lado e estou dependendo de uma entrevista para garantir meu emprego lá. Não se incomoda não. Eu estou num apartamento tal, você vai lá que nós vamos fazer uma exclusiva. E eu furei a imprensa chilena toda nesse dia, porque carioca não se aperta, né? Carioca dá um jeito. Então, essas são coisas que nós passamos no Porto, de tão grata memória. E eu hoje me sinto recompensado pela lembrança dos companheiros do sindicato que têm nos gratificado com a sua amizade, com o seu apoio, que nós estamos atravessando sérias dificuldades em Brasília, tiraram as aportes da folha de desconto numa atitude unilateral e autoritária do Ministério do Planejamento, e ainda não conseguimos recolocar a nossa entidade no CIAP-NET. Isso tem nos causado sério transtorno, e como eu sou aposentado 2 vezes, porque eu me aposentei também como engenheiro no INSS, ainda me sobra algum trocadinho para ajudar as aportes a sobreviver. Mas essa é uma situação realmente que eu e o sindicato temos dado um apoio também financeiro, aprovado em assembleia, diga-se de passagem. Porque, como convém aos portuários, os seus atos devem ser homologados por uma assembleia. Nada de eu sou o dono da fazenda, né? De forma que esse é o registro que eu queria fazer, e não sei se satisfaz a minha vontade de falar de tudo que eu precisava e podia falar. Porque há muita coisa ainda que não me agrada. Nem no passado não. No passado tudo me agradou, porque
nós tivemos grande liderança. O Oswaldo Pacheco da Silva é inesquecível. Inesquecível. Eu não passo uma semana sem falar no Oswaldo Pacheco. A maior liderança sindical que eu já conheci em todos os tempos. Apesar de que eu tive um tio que transitava por essas galerias aqui, que foi caçado também naquela gaiola de ouro de 18 do Partido Comunista. Meu tio fazia parte daquela gaiola. Arlindo Antônio de Pinho. Então, eu tenho já um DNA favorável às lutas. E eu não quero tomar mais o tempo dos companheiros e agradecer a todos os companheiros do sindicato, dos aposentados, Secretaria de Aposentados, que tem nos prestigiado. Companheiro Kleber, a minha saudação também ao secretário Wilson, que está enfermo em casa, e os demais companheiros, o nosso grande diretor do DA, Maurício Medeiros Costa, hoje ele está no sindicato, mas era da UPB também, era da UPB. E ele levava para mim todo dia à noite a reportagem. Olha aí, Coração de Mãe passou no porto e levou um monte de portuários que querem saber onde é que está o cara de cavalo. Será comigo? Eu digo, estou prendendo todo dia portuário. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos para a Embaixada do Chile acabar com essa história. Aí eu trepei lá no mural da Embaixada do Chile, né, que na época era senador Vermelho, e lá chegando encontrei dois companheiros, Ibe Teixeira, que era jornalista da Última Hora, aquele que fazia campanha contra o Lacerda, né? Hoje ele é economista da Fundação Getúlio Vargas, e o Costa Pinto, secretário-geral da Federação de Jornalistas. No dia seguinte de manhã, o segundo secretário da Embaixada foi lá e disse assim, o senhor pulou o muro? Eu pulei porque o portão está fechado. E não tinha campainha para chamar o porteiro. Mas eu vou chamar a polícia. Faça isso agora. Faça isso agora, porque os jornais já sabem que eu estou aqui. Aí ele deu um passo atrás, no dia seguinte deu um passo atrás, e quando saiu o meu salvo-conduto, ele é quem teve que me levar ao aeroporto para embarcar no avião da Ibéria, e foi se borrando todo na viagem. Pô, não me conte isso lá em em Santiago, por favor. Não, eu sou portuário, eu sou operário, eu não sou patrão, não. Eu sou operário. Operário tem dignidade. Aí fomos embora e ele ficou com essa mancha na cara. De forma que eu agradeço a paciência, inclusive, do auditório, porque Tabarel é assim, começa a falar, perde o fio da meada e não quer parar nunca. Enquanto ele puder falar, ele vai falando. Muito obrigado a todos pela presença. E obrigado a Deus. Mais uma vez. Obrigado. Bom, então, pedir agora para fazer uso da palavra o seu Sebastião, para também dar o seu depoimento aqui. Obrigado, vereador Roberto. Obrigado, meu sindicato dos portuários. Quero falar pouco, mas quero falar objetivo. Endosso as palavras do companheiro Teixeira. Isso que nós estamos vivendo aqui é uma democracia, coisa que não existia depois de 64. Hoje nós temos condições de dizer que deputado fulano de tal, coronel fulano tal é ladrão. Podemos falar que a democracia nos dá esse direito. Forçando a barra para nos dar esse direito. Eu quero dizer uma passagem comigo na cadeira. Vou dizer o assunto, porque tudo aqui são adultos, pode ouvir o que eu vou dizer. Levei tanto chute nos sacos, nos grãos, no testículo, que fui obrigado a extirpar um testículo. Isso está no meu processo federal e estadual.
onde eu fiz a operação por motivo de ter se tornado um câncer. No Instituto Nacional do Câncer, passei 9 dias internado, que está no meu processo. Com essa extirpação, ainda hoje eu faço revisão deste assunto, onde eu passei um ano fazendo fisioterapia, que é negócio de queimar os intestinos. Portanto, minha gente, nós estamos em democracia. Citando outro assunto, eu me sinto orgulhoso de defender sindicatos. Por que sindicato? Porque todos nós, que queira, quer não, temos um dedo lá dentro do sindicato. Ah, mas eu não sou sindicalizado. Mas o sindicato está te defendendo. Ah, mas eu não vou não, porque esse fica falando para mim. Você é um mau trabalhador, mas é sindicato. Eu ainda digo o seguinte: o trabalhador que não defende o seu sindicato é um covarde. Covarde por quê? Porque esse sindicato é quem está dando o direito de você falar em público e defender a sua família. Companheiros, muito bom governo na democracia. Obrigado. Registro também. Opa! Que isso? Registro também que estamos aqui com as homenagens para repassar para a diretoria do sindicato do senhor Baltazar Ferreira de Andrade, Temístocle Alves Cardoso, José Paulo da Silva, senhor Hilton Ferreira. De qualquer forma, me sinto muito honrado de ter podido presidir essa sessão, essas homenagens. Muito engrandece o meu mandato, o meu currículo parlamentar, e isso ficou comprovado em função dos depoimentos que aqui foram dados, que muito nos orgulham, passado desses sindicalistas que tanto lutaram e deram esforços e contribuições pessoais, como foi o caso do último depoimento, para que nós possamos estar hoje numa democracia. Se hoje, muito bem falado pelo companheiro, nós podemos dizer isso, aquilo, termos liberdade de expressão, que é talvez o nosso maior patrimônio, é graças à luta desses companheiros que foram incansáveis, dando seu quinhão de contribuição para uma nação democrática. Então, agradeço a presença de todos, a equipe técnica da Câmara Municipal, e ouviremos, em função da nossa solenidade ser oficial, ouviremos o hino da Cidade Maravilhosa, e após estará encerrada a nossa cerimônia.